Jardim de Cartola, uma aventura poética no espaço do pensar. Antes de eu dar entrada nesse ensaio, ele é a resposta de um livro que nós organizamos aqui na UERJ, com os alunos da graduação, que foi o livro Samba Logo Penso, que foi um prêmio que nós ganhamos do Ministério da Cultura com a Secretaria de Igualdade de Gênero. Mas isso era em um outro Brasil, não nesse, né? Onde era possível essas coisas. E esse texto, ele tem uns 2 anos, eu fui escrevendo ele com muita dificuldade, porque diferente de outras áreas, assim eu acredito, a filosofia, ela nos oferece poucas ferramentas, e para pensar em termos de Brasil, há uma grande dificuldade das comunidades filosóficas, dos falantes da filosofia, em chamar os autores brasileiros para pensar questões que são nossas e questões que são próprias. Vendo o regime de falas que seria apresentado no evento, temos poucos espaços ou aberturas de apresentações que estão discutindo realmente a situação do país e de pensar questões que sejam pertinentes para a filosofia no Brasil, né? Se é possível pensar essa filosofia no Brasil. Então eu chamo Cartola, porque além de ser um poeta e um filósofo, né, é um pensamento que me chama a atenção, porque traz para a cena da filosofia brasileira um autor, para além de ser negro, um poeta que pensou a dimensão estética da existência. Então esse título que eu dei foi O Pensamento do Jardim de Cartola, por uma aventura poética e geográfica do espaço do pensar. Eu abro a minha fala com um trecho de uma entrevista dele no programa Ensaio 76 da TV Cultura. A Zica pergunta para o Cartola: Cartola, por que tantas rosas no jardim? E o Cartola responde: sei lá, Zica, as rosas não falam. Desse fragmento me chamou tal atenção, e vendo tal absurdo, que eu disse: porra, de onde o Cartola tirou essa genialidade de criar um ruído na paisagem em dizer que as rosas não falam? Pois bem, o pensamento é música, condição estética para que as rosas falem. Para entrar na condição cenográfica e da poeticidade desse jardim de Cartola, é preciso ouvir a música da terra e dos ventos. Isto é o primeiro ato. Desde tempos idos, o universo, a vida, o mundo foram cantados pelos poetas a partir de um grito emergencial do absurdo do que é o pensar. Entretanto, há um espanto extraordinário entre Cartola e as rosas, uma abertura do pensamento, um chamamento. É ali que se faz o estado de poeticidade do mundo. Tudo nesse jardim está na véspera de um grande acontecimento, num lugar, numa morada do Viraci. O tema aqui deste ensaio é o disfarce do pensamento enquanto rosa. É ali que se faz o estado emergencial do mundo. Nada está fora do lugar, somente Cartola. Mergulhado numa atmosfera de embriaguez e perfume metafísico que as rosas inserem. Cartola faz com que o silêncio interrompido do mundo se coloque no agir das palavras e o real se mostra. O real aqui não é apenas um lugar onde que o homem, surdo e cego pela técnica no espaço, se coloca a partir da sua experiência. De algum modo, os homens foram apartados do conjunto desse real. O divino, assim como a beleza, se apresentam nesse jardim. Tivemos ao longo dessa história do Ocidente uma cisão entre homem-natureza e homem-técnica. Ao longo do curso da história da metafísica ocidental, a filosofia criou imagens, disfarces, ou tentou forjar maneiras estratégicas para que o pensamento pudesse sobreviver, cantar, encantar e dizer a vida. Vida sendo aqui um lugar vital, da poeticidade necessária, onde que as potências fazem o pensar do pensar. De algum modo, a imagem produzida pelas rosas de Cartola produziu um modo onde que o poeta precisasse suportar tal beleza. Poesia e pensamento são matérias quânticas, celulares, orgânicas e átomos, no qual o filósofo negro Cartola
é evocado pelas rosas. Estou querendo dizer que na beira desse jardim acontece uma coisa surpreendente. Cartola se vê diante do nus da realidade disfarçada pelo véu banal das rosas. Aqui se apresenta, de tal modo, não apenas as rosas, mas sim o pensamento se disfarçando de rosas. Existe um convite, o caminho do pensar, que faz com que Cartola seja evocado como se fosse um cavalo. Pensando em termos dos terreiros de Candomblé, Cartola é o cavalo das rosas, é o cavalo do pensamento. É nesse chamamento de mundo, é nesse instante, nesse clarão, na fenda, que o perfume e a explosão de beleza acontecem. Assim, as rosas, disfarçadas de pensamento, ou o próprio pensamento, exigem o falar do poeta. Faz o Cartola dizer ao mundo ou apontar o que há nas rosas. Entretanto, a partir da queixa das rosas, ou seja, queixam-me as rosas, Cartola oscila, assim como Kant, diante da embriaguez da beleza. Tanto Kant e Cartola são embriagados pelo perfume da metafísica. Ou seja, nesse jardim, nesse espaço geográfico, é o território da filosofia. É ali que se faz a condição do pensar, que eu estou chamando de um Tai Chi Chuan filosófico, uma ginástica do pensamento. Se Aristóteles aponta que a filosofia é, de fato, uma atividade, para Cartola, de fato, é um Tai Chi Chuan filosófico, porque ali nós temos o exercício do fazer que faz o poeta. Ele se entrega à paixão das rosas e se deixa se levar por um perfume, que é o perfume metafísico, que as rosas faz com que tal cenário se apresente. Entretanto, a partir das queixas das rosas, é que o poeta Cartola percebe o disfarce do pensamento. É esta aparência de rosa que é uma estratégia que faz com que o campo poético se apresente. Com isto, o pensar próprio da poesia é a condição na qual que as rosas se apresentam, apenas de modo tímido, para não tentar revelar toda a violência que há na beleza do seu jardim. Eu aponto que, ao longo da história da filosofia, digamos que a filosofia precisou criar imagens para convidar, seja o poeta, o artista, o escultor, o esteta, o artista plástico, o bailarino, para o convite do movimento. Heráclito, assim eu acredito, ele não está falando em dos rios, o movimento dos rios, ou até mesmo que o homem possa se banhar duas vezes. Ele está falando do movimento. E o que eu estou pensando aqui em termos de logos é como que esse logos, na imagética do pensamento, produz imagem. Então, quando nós estamos pensando aqui dessa manifestação cenográfica que a rosa está se apresentando para o Cartola, eu estou compreendendo como um estado cenográfico da beleza. É desse chamamento que a surdez, o silenciamento das rosas, clamam pela falta de audição do homem técnica, pela via na qual nós nos encontramos. O espaço e o jardim. Ao pensarmos o jardim das rosas de Cartola, o enunciado das rosas se revela a partir de sua poeticidade da existência do espaço. Poderíamos dizer que o espaço do jardim é produzido de modo relacional e afetivo. Ele não é uma dimensão a priori do poeta, mas sim, ele se manifesta no estado de beleza em que o mundo no qual o poeta o atravessa. O poeta, neste momento, é vítima e se encontra refém das rosas. Com isto, a casa, o jardim, a zirca, Cartola, se fazem um jogo do real. E a partir daí, estamos diante da emergência da poesia enquanto tal maneira que se apresenta no jardim. É desses elementos que faz um espaço enquanto exercício do pensamento. Cartola se permite ao estado de imensidão infinita que o estado do jardim se apresenta, diante do canto das rosas. O canto e o dizer das rosas são produzidos por uma atmosfera do pensar, no qual o poeta se torna servo da beleza. Se nós analisarmos os terreiros de Candomblé, a forma geométrica do círculo e a maneira pela qual
a gira ou bolar para o santo se apresenta, é a configuração também do jardim, onde qualquer manifestação, seja de transe ou de forma antropológica, faz com que essa experiência da beleza se apresente. O queixar das rosas e o queixamento do mundo. Cartola não é responsável pelos afetos das rosas. As rosas se utilizam do poeta e produzem uma desrazão, num estado de desatenção que o poeta se encontra diante da nudez das rosas. Cartola é o trânsito entre o mundo, o jardim e o próprio fazer da poesia. É assim que se faz a ambiência teatral dos elementos cênicos, da gramática, da cor, da luz, da sombra e o perfume das rosas, que geram ali uma delinquência na borda da linguagem. Digamos que até mesmo na paisagem de Cézanne ou na paisagem geométrica de Picasso, o que faz o poeta, o artista ou o escultor ser escultor é porque ele precisa inaugurar algo novo, seja na linguagem ou na paisagem. O encontro das rosas com Cartola define o seu destino trágico enquanto poeta. O mundo será coordenado ou pode ser visto de modo que a nudez e o pensamento se disfarçam enquanto rosa. Há tanta paixão nesse encontro que o poeta oscila entre o sentir e o ver. Sentir e ver que se fazem na tensão de um ato apaixonado pelo eidos, ou seja, pela véspera da forma. Não se trata aqui apenas de um signo corporificado do concreto, e sim, ou para além de uma vontade da própria representação. Cartola oscila em tentar organizar esse jardim. Queixam-me as rosas, mas que bobagem! Cartola é assaltado pela beleza. É nessa dimensão carnal e erótica que as rosas faz com que o poeta se deixe despir pela vigilância da razão. Razão que neste momento se torna embriagada ou se lança no náufrago de mar aberto da imaginação, que evoca o sublime do jardim mundo. Para Guimarães Rosa, assim como Riobaldo, o jardim está em todo lugar, aliás, o sertão está em todo lugar. Já para Cartola, o mundo é o jardim. Mas por que o mundo deixou de ser o jardim? Por que as rosas pararam de falar? Por que as pedras não falam? Por que o cercado da linguagem impede com que a razão não deixe Cartola se entregar no fenômeno em que as rosas se apresentam? No entanto, as rosas se presentificam diante da necessidade de fazer enquanto tal. Cartola exige das rosas não apenas a sua condição de rosas, faz com que elas se coloquem no estatuto pré-existente da beleza, que faz com que o poeta se entregue a um gestual ou um gesto inaugurador da vida, sendo uma relação desvelada, de modo tímido ou de forma tímida, pela trama da beleza. É nessa condição que a rosa se faz enquanto rosa. A rosa, assim como o poeta Cartola, se entregam ao estado anímico do mundo, via e acesso que faz o convite da linguagem. É esse desvelamento que faz Cartola se entregar ao exercício da abertura do pensamento. De algum modo, Cartola está na véspera da forma, está no acontecimento, no desenho cenográfico do próprio jardim. O poeta percebe e diz que estaríamos nesse roseamento do mundo, no roseamento do mundo das rosas. O jardim, assim, também pode ser pensado como um grande sertão. O jardim de Cartola carrega consigo a possibilidade de instauração de uma nova espaço-temporalidade, ou espaço-tempo. Portanto, tal vigência é a vigência do pensamento e é a vigência da música. Música é pensamento. E é nesse lapso de tempo que o jardim se faz enquanto real. Tal saudade de Cartola, desse queixamento de rosas, traz um chamamento de mundo e de embriaguez, onde que é esse lugar que gera uma solidão que o poeta se encontra. O clamor de Cartola sensibiliza as rosas diante de sua dor existencial. Então, a dor não é a dor das rosas, é a dor de Cartola. E a queixa que as rosas fazem é diante do silenciamento que se encontra o mundo. Que se encontra o mundo
sem beleza e sem poeticidade. As rosas provocam em Cartola o fazer do poeta e um transbordamento da alma. É desse transbordamento da alma que é tarefa árdua, fabril, gozo e sacrifício do poeta. O sacrifício do poeta pretende libertar sua imaginação do grau de certeza e lança a sua escuta, que é a escuta do pensamento. Pensamento é cuidado. Pensamento aqui abre um clarão e uma fenda dessa mesma brecha do jardim que conduz o poeta para o encontro trágico da beleza. O encontro com o poeta se coloca diante da nudez do mundo e da rebeldia da arte. Então Cartola não está brincando no jardim, né? Assim como Alice, de ficar vendo as formas da rosa. Existe uma relação estética ali e ele se torna o canal que as rosas precisam dizer ou denunciar o mundo pelo qual, da maneira que se encontra. Então, ao longo da história do pensamento, para finalizar a minha fala, eu percebo que o pensamento estético, ele, para disfarçar a sua própria violência, ele criou formas imagéticas para o convite do poeta. Então, desde uma forma árida de uma pedra, ou uma paisagem, digamos, dos girassóis de Cézanne, não são girassóis e não são pedras áridas que o poeta está encontrando. Ele está se encontrando com a abertura do estado de beleza. E é desse estado de beleza que se encontra a violência da arte. Ou seja, o Jardim de Cartola não tem nada de rosa ou até mesmo de queixas banais e vagabundas. Temos ali a violência e a arte se apresentando diante do poeta.